Ei, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Miranelas. Hoje é o segundo episódio da 5ª temporada. A gente está aqui com uma mulher incrível, uma empresária incrível, a Zora Viana. Ela é expert em produtos educacionais reconhecidos pelo MEC. Zora, muito obrigado pela sua presença. É uma honra te receber aqui hoje. Obrigada a vocês. Para mim é uma honra estar aqui com mulheres tão competentes, tão empreendedoras. Vamos contribuir bastante com o pessoal que está acompanhando em casa. Boa! Para a gente começar, conta pra gente como que você criou um método de educação escalável. Tá. A gente precisa começar a entender que para a gente criar um método, a primeira coisa é definir um problema a ser resolvido. Eu gosto muito de fazer um paralelo de metodologia com empreendedorismo. Um negócio, ele só é bem sucedido quando a gente resolve um problema real, um problema que muita gente tem, né? E um problema que as pessoas realmente querem priorizar resolver. Sim. Com o método é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é a gente entender qual é o problema que a gente vai resolver. Perfeito. E a partir disso é que a gente vai organizar as informações, as experiências, porque eu acredito muito em metodologias baseadas em experiência de vida, em experiência de carreira, de negócio, porque a teoria ela é muito importante para dar fundamento. Mas na prática, as coisas não acontecem exatamente como na teoria. Então, o primeiro passo para organizar a minha própria metodologia e para delegar, para conseguir vender 400, 500 consultorias em um único ano, foi escolher um problema que eu realmente estava disposta a resolver. Esse problema ser um problema que muita gente tem. E a partir disso é organizar um passo a passo, um procedimento de como resolver aquele problema de forma que outras pessoas que eu contratasse conseguissem resolver também. Perfeito. E você identificou que esse problema existia a partir da sua própria experiência? Você fez algum tipo de pesquisa? Como que foi a descoberta desse problema? Eu gosto muito de criar produto de acordo com a necessidade do cliente, sabe? Eu acho que, às vezes, quando a gente fica pensando muito em... fantasiando muito produto, ao invés de... mas o que o cliente precisa? Eu acho que a gente perde um pouco a mão. Então, sim, todos os produtos que foram desenvolvidos dentro da nossa faculdade, eles foram criados a partir de necessidades de clientes, sejam pessoas, sejam empresas. Tá. Então, a gente gosta muito de escutar o que você está vivendo hoje, qual que é o seu desafio, por que você está vivendo isso, e a partir disso, então o que dentro de uma solução de educação a gente tem? Vai ser uma mentoria, vai ser uma consultoria, vai ser uma graduação, vai ser uma pós-graduação, vai ser o acesso a você comercializar uma pós-graduação dentro da minha faculdade, sabe? Então, a gente faz muito esse processo de escutar o cliente e entender o desafio dele. Perfeito. Então, dentro da nossa faculdade, o que a gente vai associar e trazer como solução, sabe? Mas isso também pode... você está falando dentro da faculdade, então você me trouxe aqui um problema e aqui eu tenho um leque de ferramentas, de métodos que a gente pode utilizar. Isso. Mas é possível também desenvolver um método específico para aquele problema? Com certeza. Tem como a gente desenvolver, tem como a gente utilizar uma metodologia e adaptar. Então, uma que já existe, vamos adaptar. Tem como a gente criar com inteligência artificial. Tem como a gente escolher produtos, por exemplo. A gente tem uma empresa que é parceira nossa, que é a Embracon. É uma administradora de consórcio gigante no Brasil. Sim. E o desafio deles era treinamento e capacitação de time de vendas. E eles trouxeram esse desafio e a gente pensou, analisou e chegamos numa solução que foi, então vamos desenvolver um tecnólogo, um curso de graduação de gestão comercial com especialização em consórcio. Então, a gente pode tanto criar um método do zero, ou a gente pode pegar uma solução educacional que já existe e adaptá-la para a necessidade daquele cliente, sabe? Boa. Perfeito. E aí, pegando um gancho nisso que você disse, eu sei, né, que você é mentora
eu sei que você, no início da sua carreira, também teve uma mentora. Sim. Você conta isso lá no seu Instagram. Você pode contar pra gente qual que é o valor que você vê nessa mentoria? Tá. Olha, eu acredito que existem vários formatos de educação. A gente primeiro tem a fase da aprendizagem, então curso, treinamento, imersão, é a fase de absorver. E aí chega uma hora que a gente precisa absorver de maneira mais cirúrgica. Perfeito. Então a gente precisa aprender menos volume e mais exatidão. E é nesse momento que a gente precisa de mentoria. Então, mentoria para mim é algo que acelera e potencializa muito o nosso resultado. Eu não abro mão. Toda vez que eu preciso desenvolver alguma competência, eu busco uma mentora ou um mentor para poder trazer isso para mim de maneira mais acelerada. Então, eu acredito muito na mentoria como um processo de aceleração. E desde que eu comecei a empreender, eu tenho mentores. Esses mentores só foram mudando de acordo com a necessidade, sabe? Então, minha primeira mentora foi a Suzy Fleury. Em 2013, eu fiz a minha primeira formação com ela. E eu tive o privilégio de ter uma mentora que me ensinou a teoria e a prática. Ela não me ensinou só a teoria. Legal. Então, desde o começo, eu já tenho essa visão de aprender a teoria e a prática. E isso acabou se transformando num DNA meu. Porque eu também tenho esse hábito de fazer e ensinar as pessoas teoria e prática, sabe? Sim, isso tem a ver com o que você conta do Insight 10K, né? Sim. Porque, às vezes, a gente está numa mentoria e o volume, como você disse, é menor, mas isso acende uma luz na sua cabeça. Às vezes você já até sabia, mas ele fala de uma forma mais cirúrgica, e aí você consegue aplicar imediatamente. E o ganho é exponencial, né, nesse sentido. Muito. E você sabe que esse negócio do Insight 10K, para quem não sabe, é uma dinâmica que eu faço lá dentro da aceleradora de mentoras, que funciona mais ou menos assim. Todo mundo precisa sair de qualquer encontro nosso com pelo menos 10 mil. E esses 10 mil, na verdade, é uma ideia que, se ela implementar, ela vai fazer 10 mil reais ou mais. Né? Vale 10 mil reais. Isso dá uma percepção de valor para os insights que a gente tem, porque, poxa, quantas mentorias vocês já foram, que vocês pegaram uma ideia que multiplicou o negócio de vocês? Exato. Né? Milhares. Sim. Então, acho que é trazer esse valor para a ideia e fazer as pessoas também ficarem presentes, porque assim, Débora, não adianta também a gente ir para uma mentoria e esperar que as coisas aconteçam, né? Perfeito. Como uma mágica. E não funciona assim. Então, eu gosto muito de toda mentoria que eu vou, e eu ensino as minhas mentoradas a fazer isso. Então, você que está acompanhando em casa também pode fazer esse movimento. Você sempre tem que ir com uma intenção. Então, tem que ter uma pergunta rondando a sua cabeça, porque milhares de coisas vão acontecer lá. Mas o nosso cérebro, ele é seletivo. Então, se você faz a pergunta, o teu cérebro vai procurar a resposta para aquela pergunta, né? Perfeito. Então, acho que é um exercício poderoso aí para todo mundo fazer. Ótimo. Muito. Zora, falando ainda um pouco sobre as mentorias, né? Você estava falando sobre a importância dos seus mentores e que você foi buscá-los à medida em que você enxergou ali uma necessidade específica. Então, além desse conhecimento específico naquele assunto, o que você acredita que um mentor precisa ter para entregar bons resultados para quem o procura? É muito boa essa pergunta que você fez. Na minha visão, um mentor, para ter eficiência, né, para ser valioso para o seu mentorado, primeira coisa que ele precisa são 10 mil horas. Que é boa. No mínimo 7 anos de experiência e resultado naquela área que ele está se propondo a ensinar. Sim. Sabe? Para mim, acho que é o primeiro filtro. O segundo filtro é se importar. Sabe, hoje em dia, acho que o mercado de mentoria está crescendo e às vezes eu vejo pessoas assim, sendo mentoras e não ter paciência com gente. Cara, você tem que ter paciência. Porque se você não tiver paciência de explicar 10 vezes a mesma coisa de formas diferentes,
vai fazer outra coisa, mas não vai ser mentor, entendeu? Não vai ser mentora. Então, acho que se importar e ter paciência, gostar das pessoas é muito importante. E um terceiro filtro que eu acho que vale muito a pena é você gostar de ser bastidor do sucesso do outro. Porque ser mentor, quem vai brilhar não é você, é o teu mentorado. E isso é uma linha muito tênue, porque às vezes as pessoas... Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de brilhar, talvez é melhor você ser palestrante. Sim. Entendeu? Sim. Ou é melhor você ser infoprodutora, é melhor você ser influenciadora. Sim. Agora, não, eu gosto de brilhar também, todo mundo gosta, né? Tem um ego ali que vai ser trabalhado em todo mundo. Sim. Mas, não, Zora, eu gosto, eu vejo prazer em ver a outra pessoa crescendo. Cara, então mentoria pra você, consultoria pra você, um curso, às vezes, de capacitação, uma pós-graduação é pra você. Então, eu acho que tem essa linha tênue que o pessoal não fala muito sobre esse ego, mas pra você ser uma excelente mentora, um excelente mentor, você tem que gostar de ver o outro no palco. Perfeito. Você tem que ter prazer em ver o outro prazer no palco. De impactar positivamente a vida do outro, né? Isso. Independente se isso vai voltar pra você ou não. Exato. Vai. A gente pega o fôlego pra falar junto. Só porque ainda tá dentro do assunto aqui, uma coisa que eu queria perguntar é óbvio que, e como você diz, né? Como que é a frase do óbvio? O seu óbvio é o milagre de alguém. Ai, eu amo essa frase. Mas parece óbvio, mas dentro dessa questão da mentoria, o resultado, ele depende muito da pessoa que está ali sendo mentorada, né? Mas, em alguma medida, o mentor também precisa garantir os resultados, né? E aí, como que você consegue balizar isso? Até onde vai a sua responsabilidade como mentora? Tá bom. E a responsabilidade da pessoa que está ali recebendo para que ela consiga chegar no resultado que ela, né, buscou te procurando para ser mentora dela. Essa linha tênue entre aonde é a minha responsabilidade como mentor e onde entra a responsabilidade do mentorado, ela é muito importante da gente entender que tudo começa no indicador. Eu gosto muito de desenvolver mentorias e ensino os meus alunos, as minhas mentoradas, os meus mentorados a criar mentorias que tenham objetivo. Porque essa dificuldade normalmente aparece quando a mentoria ela é vaga, ela é solta. Então, toda mentoria ela precisa de um objetivo e de um indicador. Então, qual é o indicador que aquela pessoa está colhendo um resultado? Quando você traça o indicador, você automaticamente vai traçar o caminho para chegar até ele. É igual na empresa. Você tem um indicador e você tem, como que esse indicador chega ali? E aí, esse caminho é o que equilibra as partes. Por quê? Porque a responsabilidade do mentor é ensinar e direcionar o caminho, e a responsabilidade do mentorado é fazer. Então, a partir do momento que eu faço a minha parte como mentora, ensino e acompanho, e entrego os encontros de acompanhamento, de perguntas e respostas, de oficinas, de laboratórios, enfim, cada mentoria vai ter a tua estrutura, a tua musculatura. A partir do momento que eu faço esse trabalho, a parte do outro passa a ser implementar, executar e fazer por ele. Eu tô na busca de criar alguma coisa que faça isso, mas eu ainda não descobri, entende? Então, eu acho que o que ajuda muito é objetivo, indicador e o como. Porque tudo isso torna mais palpável, né? Exato. E aí a pessoa consegue enxergar ali uma possibilidade e ela vai ter mais motivação para fazer. Motivação para fazer e não tem desculpa. Eu não sei. Você não me falou. Você isso, você aquilo. Não, tá ali, o método tá ali. Então, eu acredito muito na importância da metodologia para auxiliar as pessoas nesse processo de implementação e resguardar o mentor também. Porque é fácil para o mentorado dizer... Não deu certo porque você não me ensinou. Não deu certo porque você não me acompanhou. Mas quando você tem uma metodologia estruturada, e aí?
Sim. Né? E você também tem outros casos de sucesso, né? Então, ainda mais você com muita experiência, você começa a ter vários mentorados com resultado. E isso também acaba que retroalimenta o ecossistema, né? Com certeza. Isso é um ponto muito importante também, que ajuda nesse movimento de quem é a responsabilidade. Quando você vai construindo e colecionando histórias de sucesso, Exato. ó, fulano deu sucesso nesse nicho, fulano teve sucesso fazendo isso, fulano... E aí você começa a ter uma documentação de pessoas que implementaram, ajuda também a... Tá, então não tem motivo. Tem algum gap aqui em mim. Isso é muito comum entre os nossos alunos, as nossas mentoradas, os nossos mentorados. Eles já veem, olha, gente, eu não estou tendo resultado, mas eu sei que eu não estou implementando, porque é tão nítido o passo a passo que não tem como ela dizer que é o programa, entendeu? Sim. E tem algum caso de sucesso... engraçado, curioso, auspicioso, que você pode compartilhar com a gente? Ai, gente, são tantos, né? Mas imagino. Eu acho que tem tem 2 casos importantes. Tá bom. Todos são, mas esses são bem fortes, né? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que vendia curso online. E aí, ele reconheceu o curso dele, né, como uma extensão universitária. Depois ele lançou a primeira pós, a segunda pós, a terceira pós. E aí chegou um momento que ele já tinha mais de 1.000 alunos. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que está na hora de você ter a sua própria faculdade. Né? E eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, eu adoro isso. E ele falou, não, mas isso é possível? Eu falei, ué, se eu fiz a aquisição da minha, você também pode fazer a aquisição da sua. E ajudei ele nesse processo, fiz essa intermediação e hoje, né, a Full Cycle, que é o nome da empresa dele, do Wesley, a Full Cycle se transformou, eles também têm uma faculdade. Que legal. Então, esse é um caso de uma pessoa que começou vendendo curso de tecnologia. Sim. E hoje ele tem uma faculdade especializada em tecnologia. Né? E aí a gente tem um outro caso que é de mentoria. A Cíntia Soares, ela era professora de música. E ela tinha um infoproduto também, ensinava o método dela de aula de música. E ela começou a aprender como criar mentoria. Porque ela vendia o infoproduto a 997, depois um 997. E ela veio aprender a criar mentoria. Ela aprendeu, testou, validou, começou a vender mentoria por 3 mil, por 5 mil, por 10 mil, por 15 mil. E ela fez o quê? Ela ensinava professores o método de aula de música dela, até que ela começou a rampar, a crescer. A gente usa muito esse termo, né? Sim. Rampagem. Aí ela começou a crescer muito. E as pessoas começaram, os donos de escola de música, porque ela também tinha a escola dela, Sim. começaram a procurá-la para ela ensinar como que você fez para a tua escola crescer. E aí ela foi migrando de ensinar o método dela, de técnico, para ensinar as pessoas a empreender. E ela fez, ela já está quase batendo R$1,5 milhão nesse produto. Ela fechou a escola de música dela para se dedicar integralmente ao negócio de mentorias. E hoje ela vende tanto mentoria quanto pós-graduação para donos de escolas de música. Gente. E ela bateu 1 milhão, já está batendo 1,5, só aplicando o método Diamonds, que é a metodologia que a gente ensina de escala de mentorias e consultorias. Que legal. Então, a gente vê as pessoas se descobrindo, né? É o que você falou. A mentoria, ela cava o seu talento, né? Ela potencializa o seu talento. E assim, acho que os dois são prova daqueles 3 filtros que eu te falei. Sim. Eles já tinham muito mais de 10 mil horas, porque eu acredito muito em que a gente precisa de pessoas maduras, pessoas com resultados reais, vendendo o seu conhecimento na internet. Né? Sim. Eles já tinham testado aquele conhecimento, se importam muito com as pessoas e tem essa característica mais de bastidor do que de palco, sabe?
porque eles querem ver os alunos e os clientes crescendo, brilhando e evoluindo, sabe? Ô, Zora, você falou sobre a questão que o empreendedorismo te brilha os olhos, né? Sim. O que você acredita que faz com que a pessoa consiga construir uma mentalidade empreendedora, para que ela alcance o sucesso dentro do empreendedorismo? Olha, não dá para fugir de vendas, né? Eu acho que Sim. A gente até tenta, né? Falar de outras coisas, mas a gente volta para vendas. É verdade. Porque eu fico pensando na minha trajetória. Eu fico, poxa, por que eu me encaixei tão rápido no empreendedorismo? Comecei a empreender com 23 anos. Eu não acho que eu comecei com 23, acho que eu comecei lá na igreja quando eu vendia morango com chocolate, sabe? Ah, com certeza. Então, eu acho que tem tudo a ver com vendas. A melhor forma de você se desenvolver como empreendedora é você fazer as pazes com vendas. Vender ideias, vender produtos, vender planos, se vender vender negócios, em alguma medida. Exato. Fazer as pazes com esse comportamento de autopromoção. Sim. Né? Porque eu acho que o empreendedorismo, a base dele é essa. É você enxergar um problema, tem uma solução, como é que eu faço esses dois se encontrarem? Vendas. Então, eu sou muito a favor aí de enxergar o empreendedorismo como vendas. Sim. E aí, para isso, a gente precisa, para a gente poder vender, né, tanto se vender quanto vender o nosso produto, o nosso serviço, dar valor, ver valor naquilo, né? Sim. Isso é essencial. Muito. Porque a gente sempre volta nisso, né? E aí, como que a gente dá valor e vê valor no que a gente faz? A partir do momento que a gente constrói uma autoestima, Sim. né? E que a gente se conhece também. Então, eu gosto sempre que a gente fala de venda, eu volto muito nisso, porque eu acho que é realmente importante as pessoas entenderem, né? Porque a venda bem feita, ela é uma consequência de uma pessoa que se conhece, que se valoriza, que se estima e que valoriza aquilo que ela faz e entrega isso, né, com valor. E aí fica muito fácil vender, né? Quando a gente valoriza o que a gente faz e o que a gente é. Adorei isso, porque autoestima é algo tão importante. E eu sou psicóloga de formação, né? Eu brinco... parece outro CPF. Fiz psicologia. Não, mas a psicologia não saiu da sua, não. Não sai. E a autoestima, ela é algo que... ela é construída de maneira muito gradativa dentro da gente. Só que existe um movimento, não sei se vocês pensam dessa forma também, mas existe um movimento meio social de que... se achar bom, parece que é meio esquisito. Sim. Né? A pessoa que se acha muito boa, ela tá meio fora do padrão, meio prepotente, meio arrogante. E eu acho que isso acaba prejudicando as pessoas a desenvolverem habilidades de vendas. Verdade. Porque tem tudo a ver mesmo com autoestima. Quando você sabe que aquilo tem valor, e a gente associa muito isso dentro do Diamonds, porque a gente... trabalha muito com elas essa questão de, olha, é melhor você vender 5 mentorias a 10 mil do que você vender, né, a R$1.000. Sim. Para um monte de gente que não vai saber nem o que fazer com aquilo. Porque o teu conhecimento é muito valioso. Né? E aí elas acabam se fortalecendo dentro desse processo. Acho que tem tudo a ver com a autoestima mesmo. Sim. E aí, Zora, eu estava num hot seat na semana passada com o Murilo Gun e fui perguntar para ele sobre... Ele é um dos meus mentores, né? Fui perguntar para ele a respeito de promessa, de mentoria e tal. E eu falei assim, mas tá todo mundo fazendo mentoria. Tá todo mundo vendendo mentoria. Eu compartilhei sobre um medo, né? Que eu tinha de me colocar ali num meio comum, numa vala comum, vamos dizer. E eu sei muito bem que não quando eu penso racionalmente, não tá todo mundo vendendo mentoria, não tá todo mundo... E principalmente mentores de qualidade, como você disse, com esses 3 filtros. E
para quem tá assistindo a gente, se a pessoa tiver passado por esses 3 filtros, então se ela tiver mais de 7.000 horas, se ela gostar de gente e não quiser brilhar, conseguir... Não se importar, né? Não com se o brilho importar, do outro. exato. E ela quiser, e ela ficar ouvindo isso, que todo mundo fala, mas todo mundo tem curso online, mas todo mundo vem de mentoria. O que você diria para essa pessoa para encorajá-la? Eu acho que quando a gente para pensar sobre tá todo mundo fazendo, a gente está num movimento de comparação, e a comparação ela é saudável, ela não é um problema. Tá. Tá todo mundo fazendo, tá bom, e por que você não vai fazer também, então? Sabe, eu acho que eu faria um confronto em relação a esse movimento. Tá, se tá todo mundo fazendo, por que você não vai fazer? Se é o que você acredita. Eu acho que estar todo mundo fazendo significa que tem um sentido. Se muita gente está aderindo a esse movimento, então tem lógica, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é fazer confronto nas nossas crenças, né? Porque a gente, às vezes, coloca uma crença como negativa e, às vezes, ela é positiva. Tá todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer, eu tô atrasada. Eu já tinha que ter feito, né? Eu já tinha que ter lançado. Então, eu acho que eu iria por esse caminho. Em contrapartida, eu também acho que tem um movimento da gente confrontar esse tá todo mundo. Que todo mundo? Quantas pessoas você conhece que são mentoras? Porque o mundo ele é feito de bolhas. E por você estar interessado em mentoria, você entrou na bolha da mentoria. Mas pega a tua agenda, abre a sua agenda. Ó, quem tá em casa também. Abre a agenda. Boa. E aí vai nome por nome e vê, é mentora? É mentor? Você vai ver que não é todo mundo assim. Né? É menos gente. É menos gente do que você imagina. Então, eu gosto muito de fazer esse exercício de confronto de crenças. Boa. Seja para quebrar, seja para, tá bom, então tá todo mundo fazendo, tô atrasada, já devia ter lançado, sabe? Eu acho que eu iria mais por esse caminho. Eu sempre fui uma pessoa... Eu brinco que é meio antissistema. Então, assim, todo mundo tá fazendo isso, eu não quero fazer. Eu era essa pessoa. Sim. E hoje, quando eu olho para trás, eu acho que isso não me ajudou muito, sabe? Na prática. Todo mundo tá usando lançamento para vender. Então não vou lançar. Sabe? E aí, beleza, isso atrasou o meu crescimento. Então, hoje eu faço um filtro um pouco mais sutil. E geralmente se tá todo mundo olhando para isso, talvez eu devesse consultar. Deixa eu investigar, sabe? Gostei dessa abordagem que você trouxe, de confrontar, porque a partir do momento que você tem senso crítico, né? Então, eu tenho senso crítico, eu me autoconheço, né? E aí eu consigo olhar para aquilo e falar, mas tá todo mundo fazendo porque faz sentido. Então, tá todo mundo usando a internet. Gente, é a forma mais rápida e mais fácil, mais barata de obter informação hoje é a internet. Então, faz sentido. Ou tá todo mundo fazendo porque as pessoas estão com preguiça de pensar. A partir do momento que você tem um senso crítico, você sabe discernir isso, né? Então, gostei desse ponto. É um bom ponto. Eu acho importante a gente também tomar um pouco de cuidado para não ficar muito resistente às mudanças. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu percebi, depois que eu fiz 35 anos, eu comecei a desenvolver umas resistências que eu não tinha antes. Vou dar um exemplo. Tá. Vocês lembram do Periscope? Sim. Snapchat, eram aplicativos que foram surgindo para concorrer com o Instagram. Tá. Lançou, eu tava lá. Entendeu? Nossa, lançou, eu baixava, já fazia, não sei o que e tal. Maravilha. Lançou o TikTok, aí eu me peguei falando, ai, que preguiça. Eu falei, cara, acho que eu tô envelhecendo. E aí essas resistências, elas não ajudam a gente em nada. Verdade. Eu não conheço nenhuma pessoa resistente bem-sucedida. Bom ponto. Verdade. E então eu tô num movimento meio cuidando
para não deixar a resistência passar um pouco por cima de mim. Até estava falando para vocês que eu tô querendo um pouco de férias, um pouco de mentoria mastermind. Sim. Mas porque eu tô precisando estudar outras coisas, por exemplo, palco, performance de palco, minhas habilidades como treinadora, narrativa, que exige tempo. Então, e o tempo, ele é finito, né, gente? Sim. Ele ocupa espaço, né? Então, não é que eu quero sair porque não quero participar. Não, eu quero sair e ficar um tempo fora para poder fazer outras coisas que também são importantes. Então, eu acho que... E as pessoas têm um pouco de resistência com mentoria. Não, mas outra pessoa vai me ensinar algo, nem sabe da minha vida e vai me direcionar. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas resistências, porque, de novo, né? Eu não conheço ninguém bem-sucedido que é muito resistente, não. Não, Sim. perfeito. E não sei se você já leu o livro Conheça Seus Limites Internos. Não. Do Steven Pressfield. Não. É muito bom. E é muito bom, e ele fala exatamente de resistência, sabe? E como que a resistência, ela começa a aparecer na nossa vida de uma forma cada vez mais sofisticada. Então, às vezes, você está resistindo a uma mentoria porque você sabe que vai ter que olhar para aquilo que você já sabe que não sabe. Você já sabe que você precisa fazer. Eu já sei que eu preciso vender, só que eu vou lá naquela mentoria e eles vão me ensinar a vender. Aí eu prefiro falar que não, vou ficar aqui quietinho. Não tô pronta ainda. Não tô pronta, não exato. tenho tempo. Não tenho tempo para fazer isso, Sim. sendo que é uma resistência. Então, eu acho que olhar para essas resistências e ser muito sincero, né? Ter humildade de encará-la é também uma característica para que você seja bem-sucedido, né? Eu acredito bastante nisso, viu? Tem até uma outra coisa que ele fala no livro também, que eu acho que é bem interessante, que toda vez que você se sente resistente a algo, né? Que toda vez que a resistência está falando ali com você para não fazer aquilo, é um ótimo termômetro para você identificar que ali você vai subir de degrau. Porque é nessa hora que a resistência vai aparecer. A sua Qual que é o resistência... nome do livro mesmo? Eu acho que é Superando, não Eu acho que é Limites? Como Superar Seus Limites Internos. alguma Eu vou te coisa assim. passar. Hein? É muito bom. Então, assim, porque a resistência, ela não vai aparecer quando você vai descer o degrau. Sim. Ela vai, pode ir, não vou nem falar nada. Desce vou ficar aqui rolando, né? Exato. Então, é uma ótima forma de você identificar que ali você vai ser melhor. Que é ali que você tem que entrar, Que é ali né? que você tem que entrar. E ele conta disso, como que a resistência impactou ele para escrever esse livro. Que o cérebro dele ficava o tempo inteiro assim, mas ninguém vai querer saber disso, não. Mas você não é escritor, você escreve romance, você é roteirista, você não é pra isso que você escreve. Mas vocês sabem que foi daí que surgiu a frase, o seu óbvio é o milagre de alguém? Conta isso. Porque essa frase, ela não foi criada, nossa, vamos construir um lema. Não. Sim. Ela nasceu de um atendimento, né? Todas as nossas expressões, elas nasceram de ou uma aula, um atendimento, uma intervenção. E essa frase, ela surgiu, eu estava num atendimento com uma cliente, e a cliente insistindo em ensinar uma coisa nada a ver com a experiência profissional dela. Porque tem isso, né? O pessoal, às vezes, quer fazer uma transição de carreira. Aí eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas acontece muito assim, nossa, agora você é mentora de autoconhecimento. E a pessoa, sei lá, é C-level numa multinacional, sabe? Nada contra, quer trabalhar com autoconhecimento, tudo bem, mas assim... Vai jogar fora, né, sua experiência. Geralmente não é uma fuga. É uma fuga. Ela escolhe autoconhecimento porque, sei lá, tá traumatizada, cansada, esgotada, entrou num burnout e não consegue enxergar que aquela experiência pode se transformar num produto. E aí... ela insistindo e aí eu tentava de várias formas mostrar para ela que não compensava ela ir para outro nicho, outra área de atuação. E aí eu falei para ela, falei, fulana, entenda o seu óbvio. E aí eu falei para ela, tentando convencê-la. Sim. O seu óbvio é o milagre de alguém. Aí ela me olhou assim,
E na hora que ela olhou, eu anotei a frase, porque eu percebo que é uma frase de impacto quando impacta a pessoa. Super. Né? Aí ela me olhou assim, eu falei, nossa, eu tenho que anotar que essa frase é boa. Não, muito boa. E aí foi daí que nasceu. Então, às vezes, até falando de mentoria e qualquer outro produto de educação, gente, as pessoas, elas não precisam de volume de informação. Elas precisam de menos informação e muitas vezes é algo muito sutil que você vai ensinar para ela e que vai valer 10 mil reais, Com sabe? certeza. Que é o Insight 10K lá. E vai operar um milagre na vida daquela pessoa. Sim. Então, o Diamonds, o nosso método, ele é incrível? É, mas ele é um óbvio que eu implementei no meu negócio, né, dentro da minha empresa de consultoria lá atrás, e eu entendi que dava para escalar a consultoria, dava para escalar a mentoria, que eu ensino para as pessoas, não é volume de informação e etc. Então, é muito sutil, sabe? Sutil, é cirúrgico, né? E assim, quanto mais você aplicar, né, vocês vão lançar de vocês vão ver. Quanto mais você aplicar, mais vocês vão perceber que é menos... Quanto menos conteúdo, melhor, sabe? Só que vocês têm que rodar muito para entender o que é cirúrgico. Sim. Sabe, o que eu vou ensinar daqui que é cirúrgico e que vai mudar a vida dos meus clientes. É só aplicando que aí você vai entendendo como enxugar, sabe? Legal. Boa. Zora, estava falando sobre essa necessidade de se aprimorar como uma treinadora, né? Sim. Dentro dessa área da educação, a pessoa que está ali ensinando, ela precisa saber se comunicar, né? Você acredita que a comunicação assertiva, que um bom comunicador, ele já nasce com esse dom? Ou isso é uma habilidade que a pessoa pode desenvolver, aperfeiçoar, melhorar? Eu não acredito nesse dom, não, viu? Eu acredito que tem técnica, tem estrutura, tem método, tem processo. Eu acho que as pessoas nascem naturalmente mais comunicativas. Sim. Mas entre você ser comunicativo e você ser didático, meu amor, tem uma janela boa, assim, sabe? Pra pular. Então, eu acredito que é técnica pura, treino, muito treino. Então, vocês brincaram, né? Ah, não, porque a Zora já fala bem, não sei o quê. Cara, gente, é quase 20 anos de sala de aula, sabe? Então, chega uma hora que você aprende na marra, mas acho que tem muita técnica para aprender isso de maneira mais eficiente. Sim. Só voltando um pouquinho no que você estava dizendo da mentoria, eu ouvi também esses dias alguém falando assim, o difícil é você chegar a conseguir ser um mentor. Porque a gente... Você falou de horas, né? A gente calculou outro dia, deram 43 mil horas. Nossa. Se não me engano, 43 mil, 43 sua, e aí junto dava... 86, 43 mil horas de empreendedorismo. E aí, depois, é justamente isso. Você começa a achar assim, não, mas isso é óbvio, ninguém vai querer saber disso. Mas quanto que vale um óbvio depois de bater a cabeça 43 mil horas? E, vou te dizer uma coisa. Essas 43 mil horas que vocês têm, esse óbvio, ele não é o óbvio. Por que o seu óbvio é o milagre de alguém? Porque o teu óbvio hoje com 40 mil horas, meu amor, opera, assim, uma transformação na vida de uma pessoa que está começando ou que está em alguns estágios anteriores aos seus, sabe? Eu falo muito isso para os meus mentorados. Eu falo, gente, se eu tivesse esse método há 4 anos, o meu negócio ele estava 10 vezes maior, entendeu? Sim. Porque exatamente. Quanto que eu economizaria de tempo? Muito, né? É porque a gente esquece como que era. A gente esquece mesmo. A gente esquece. Lembra de vocês há 10 anos. Nossa. Verdade. Gente, pelo amor de Deus, era desesperador. Tinha noção, né? Era desesperador. E a gente tem que fazer esse movimento. Isso é um exercício, tá? Para todo Boa. mundo que ou vai ser mentora, mentor, ou já mas às vezes a gente esquece de fazer. Tem que pôr na agenda, uma vez por mês, fazer a volta, o túnel do tempo. Boa. Entendeu? Tem que pôr na agenda, Adorei túnel isso. do tempo.
O que é isso? Eu sempre ensino isso Notar isso. para as minhas mentoradas, para os meus mentorados. A gente tem que ter na agenda 1 hora por mês para fazer uma regressão. Então, como que eu era há 10 anos, o que eu pensava, quais eram minhas dores, quais eram os meus desafios. Porque assim, ó, hoje, por exemplo, eu sou apaixonada por contratar. Eu quero contratar, gente para fazer tudo. Engraçado. Gente, quando eu faço o meu túnel do tempo, eu tinha pânico de contratar. E não é há muito tempo, não. Sim. Entendeu? Há 4 anos eu morria de medo de assumir um compromisso de um salário de 2, 3, 4, um salário de 15 mil, por exemplo. Nossa, isso não, Pelo amor de não Deus. existiria na minha cabeça, entende? Aham. Então, se a gente não faz esse túnel do tempo, aí você começa a achar que é tudo óbvio. Por quê? É o maior erro que a gente pode cometer ao dar mentoria é começar a achar que o nosso mentorado é a gente. E isso é muito fácil de acontecer. Você começa assim, você começa a ensinar e aí você começa a misturar um pouco o que você está aprendendo com o que, por exemplo, hoje eu tô lendo um livro que é Experiência do Cliente B2B. Tá. Esse livro, eu não devo nem compartilhar esse livro nos meus stories. Por quê? Porque a minha mentorada, ela pode ler isso? Pode, mas ela tem problemas muito mais importantes agora. Que é vender pro B2B. Sim. Entendeu? Entendi. Então... Se ele não vender, ele não tem nem como pensar na experiência. Porque Exato. não vendeu. Vai experienciar o quê? Exato. Por que eu tô lendo experiência? Porque eu tenho time de Você já vendas. tem. Então, hoje, o meu ponto é... Como é que eu faço o meu cliente... O meu problema hoje é LTV. Entendi. É aumentar o tempo de vida retenção. do meu cliente empresarial. Entende? Sim. E aí, lógico, eu aprendendo isso, eu ensino para ela de maneira mais sutil, mais rápida, faço intervenções melhores. Mas o problema dela é vender todo mês. Sim. É ter cliente novo todo mês, entende? Sim. Esse é um problema meu também, mas eu tenho outras pessoas cuidando desse problema para mim. E é por isso que eu posso olhar o outro. E a gente mistura. Sim. Então tem que ficar muito presente para isso. E eu gostei disso que você falou, porque também, em alguma medida, o seu mentorado compra meio que o seu cérebro. Então, você lê, porque você já tem mais consciência, você já tem mais horas, e aí você consegue mastigar aquele conteúdo para entregar de forma bem mais palpável, palatável, cirúrgica. Exato. Né? Então, no final do dia, também, além de tudo que um mentorado traz, ele também te traz essa... quando o Flávio Augusto fala com a gente no Clex, o óbvio dele, explode a minha cabeça. Aí eu fico assim, como que eu não pensei nisso antes? Exato, gente, olha... Eu vou contar uma coisa, acho que eu nunca contei em podcast isso. Oba, vai. O primeiro, é porque você entrou depois no Class, eu sou da primeira turma. Tá. E aí, no primeiro, tem eu um ano sempre fui só. muito fã do Flávio. Eu sou muito fã dele. E eu não sou fã de muita gente, não. Nem eu sou eu. fã de pouca gente. E aí, o primeiro encontro foi tão impactante pra mim, eu levei 3 meses pra me recuperar do primeiro encontro. Eu chorava. Tipo, tô fazendo tudo errado. Tudo errado. Mas eu chorava de impacto. De emoção. De emoção. De impacto. De desespero. De desespero. Uma mistura boa. Uma mistura, Eu assim. fiquei assim também no primeiro encontro. E foi muito legal aquilo que você falou da resistência. Eu vou, inclusive, ler esse livro para ajudar mais meus alunos, minhas mentoradas, porque foi o primeiro mastermind que eu olhei e falei, não vou entrar. E quem me obrigou a entrar foi minha sócia. Ela falou, você vai? Você tá maluca? Vai entrar. Vai, tá parecendo... Vai entrar. Uma história que eu conheço. Eu tô tentando colocar ela tá resistindo também. Ela falou, você vai entrar, não importa. Eu não, muito caro, não precisa disso agora. Todas as objeções. Não gosto muito disso. Não, gostar eu gosto, mas eu falei que era caro, que não tava na hora, que era empresário muito maior e não sei o quê. Você vai entrar. Não é uma discussão, você vai entrar. Vou fazer isso com você. Tem que ser assim. Aí
Aí, beleza, aí acabei entrando, mas eu levei 3 meses para me recuperar emocionalmente daquilo, entendeu? Porque foi muito assim intenso. mesmo. Foi muito intenso. Só que aquilo mudou. É uma loucura. Foi uma outra virada virada que eu tive. Eu tive 2 grandes viradas nos últimos 2 anos. A primeira foi no Giants, do Marcos Marques. Entender o sistema de vendas deles mudou para sempre a história da nossa empresa, né? Uhum. Implementar aquilo e tudo foi, assim, um divisor de águas. Uhum. E modelo de negócio com o Flávio. Foram 2 coisas, assim... O modelo de negócios que o Flávio fala, assim, também mudou a nossa empresa e mudou a minha forma de pensar com relação até à vida, né? Sim. Eu acho que isso, talvez, voltando ali onde você falou de filtro, acho que um outro filtro que é importante ter é se os seus mentores têm os valores que você acredita, né? Também. Porque eu me sinto muito confortável quando... E aí é até engraçado. No último encontro do Clex, uma pessoa perguntou como que ele criava o filho dele pro Flávio, né? E ele respondeu de forma tão madura, de uma forma tão sábia, que isso só me... Ao invés de eu pensar, né? Mas eu não tô aqui para falar de família. Não, eu tô aqui para falar de família também. Uhum. Eu tô aqui para saber como que um bilionário criou um filho, né? Como que uma pessoa que veio de uma situação tão difícil conseguiu criar filhos que hoje são meninos super educados, super comprometidos, né? Então, eu acho que um filtro que eu colocaria mais é o do valor aí. E sabe o que eu acho, Débora? A gente tá muito carente de referências. Sim. Porque os nossos pais, eles subiam de nível social, subia um nível. Com a tecnologia, com os acessos, com a nossa capacidade de empreender, com essa liberdade de trabalho que a gente tem hoje, a gente consegue subir de níveis... Muitos assim, níveis. Muitos. E aí falta referência. O que fazer com o meu marido? O que fazer com o meu filho? O que fazer... E eu tive esse insight, inclusive, semana passada, pensando sobre a minha mídia. Porque eu tava meio... Cara, mas tem alguma coisa errada com o meu Instagram? O que eu tinha que postar para realmente gerar um impacto positivo na vida das pessoas e tudo? E aí, como eu disse, eu sempre converso com o cliente, né? E aí eu fui conversar com minhas mentoradas. E elas falaram, Zora, a gente quer saber o bastidor de uma empresária que está no seu nível. E eu, no meu excesso de humildade, ficava, mas a minha rotina nem é tão interessante. Não é tão sem graça, né? Eu ainda sou tão pequena, perto do tamanho que eu quero ser, só que para minha mentorada, que faz ainda 500 mil, 1 milhão no ano, cara, eu já tô anos-luz na frente dela. Então, como que é a minha rotina? Sabe? E aí me deu esse start. Eu falei, cara, eu acho que o pessoal tá precisando de referência, assim, o básico do básico. Também acho. E aí, semana passada, eu fiz uma live sobre rotina. E aí, eu mostrei minha agenda para elas. E eu tenho 2 dias na semana, que inclusive é hoje à tarde, terça e quinta, que eu fecho para acompanhar meu filho. Então, tá bloqueado, não pode marcar nada, que é onde eu deixo para médico, terapeuta, ir num museu, sei lá, sabe? Ir numa sorveteria no meio da semana. Que delícia. Eu deixo fechada a minha agenda. E eu mostrei isso para elas. E elas amaram ali no Instagram. E aí eu tive essa sacada. Eu falei, cara, assim como a gente gostou de ouvir o Flávio falar de como ele educa o filho dele... Sim. A minha audiência também quer me ouvir sobre isso. Sim. Sabe? Sim. E aí eu falei, cara, que coisas. O seu óbvio é o milagre de alguém. E como é importante você ouvir sua audiência também, né? Sim. Que às vezes a gente acha que sabe o que as pessoas querem, né? Eu já cometi muito esse erro.
Vou mentir, não, assim, não, o pessoal precisa disso, o pessoal precisa daquilo. Hoje em dia eu não cometo mais esse erro, não. Eu pergunto tudo, assim. Às vezes as pessoas não respondem por vergonha, por medo, por uma série de bloqueios. Mas eu não desisto, não. Continuo perguntando e testo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante para quem quer ser mentor, mentora. Tem que experimentar as coisas, sabe? Testar. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que a gente está carente de referência. Carente de referência, também acho. Geral, sabe? Não é só look, entendeu? Exato. É o básico do básico. É como as pessoas pensam. Sim, como que elas constroem, né, o raciocínio lógico. Isso. Como que ela vai... porque às vezes a gente fala também, porque você precisa ter senso crítico, mas... Como que ela vai ter senso crítico, né? Como que ela vai lidar com os problemas, né? Sim. Como que ela enxerga solução em determinados desafios. E até como constrói o pensamento, né, gente? Eu acho que o empreendedorismo, ele é uma sala de aula para isso, porque o tempo todo a gente está buscando solução. E aí a gente acaba desenvolvendo esse senso crítico, esse raciocínio lógico para as coisas. Mas pessoas que estão em degraus anteriores, elas não fazem essa construção de pensamento. Então, eu acho que talvez um dever que nós temos é de mostrar mais o processo para chegar naquela informação. Perfeito. Sim. Eu faço muito isso em live no Instagram. Eu gosto muito de fazer live e gosto muito de fazer essa condução. Vamos pensar? Semana passada a gente falou de procrastinação. Eu falei, gente, vamos lá. Qual que é o problema da procrastinação? Vamos, ao invés de técnicas para superar procrastinação, dicas. Não. Eu acho isso importante também, mas vamos dar um passinho para trás e por que a gente procrastina? A gente procrastina porque a gente quer prazer. Perfeito. Entendeu? E a gente normalmente procrastina o que é difícil. E o que é difícil não dá prazer. O prazer vai ser lá no longo prazo, emagrecimento, é a mesma coisa, né? E, de novo, voltando no que a gente falou da resistência, né? Sim. A procrastinação é uma forma de resistir àquilo que vai te fazer ser melhor, né? E ser melhor nem sempre é ser mais prazeroso. Sim. A maior parte das vezes não é, né? Vai ser trabalhoso, sim. E eu acho que esse papel do mentor também vai muito aí. Não é que a gente vai ter um mentor e não vai ter trabalho. E não vai ser desconfortável. Pelo contrário, você acabou de contar. Você ficou 3 meses chorando. Eu também fiquei assim... impactada. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu tava 36 anos da minha vida que eu não tava ouvindo o pessoal, que eu não entendia as perguntas que o pessoal fazia no Clex no início. Eu tô com 1 ano lá, agora eu já entendo. Mas eu não entendia. Eu falava assim, não é possível. E aí, é isso que você disse, que falta referência da visão do mentor dele, te dar a mão mesmo. Vai ser trabalhoso? Vai ser, mas tem alguém para te dar a mão e te falar, olha, vem por esse caminho aqui? E sabe o que é louco? Já virou conversa. Mas assim que é bom. Assim que é bom. Não, mas sabe o que é doido? A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente coloca a mentoria num patamar como se fosse algo tem que ser muito formal, tem que ter começo, meio e fim. E as pessoas, elas querem mais leveza. Eu falo muito isso pro meu time. Eu falo, gente, nossa missão é tornar a vida das nossas alunas, dos nossos alunos, mais leve. Porque a gente já tá todo mundo sobrecarregado, todo mundo cansado, todo mundo pega trânsito. Então, a gente não pode ser mais pressão na cabeça delas, entendeu? Na cabeça deles. A gente tem que ser uma solução. Então, quando você vai se posicionar como mentora, como mentor, tenha esse cuidado também de... Poxa, como é que pode ser mais leve? Como é que pode ser mais suave? Sim. Até porque, às vezes, por insegurança, o mentor vai lá e coloca muito conteúdo. E eu tenho percebido muito isso com as minhas mentoradas, por exemplo. Eu tenho um grupo que é só para mulheres. E aí, lá, parece que quanto menos
e mais profundidade, melhor. Sim. Sabe? Menos volume, mais profundidade, mais espaço para troca. Sim. Para dar aquele respiro mesmo, sabe? Então, cuidado que a gente precisa ter. Delícia. Que aula, hein? Muito bom, né? Você Aprendi muito. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que a gente está infelizmente chegando no final, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Não, pode ir. Você falou que você ainda se sente pequena perto do que você quer alcançar ainda, né? E certamente, né, tem pessoas que olham para você e falam, nossa, ela já chegou lá. Sim. Né? Eu queria que você falasse pra gente o que é sucesso pra você. Tá. Ai, meu Deus. Difícil essa, hein? Pra refletir. Eu tenho um mantra que é assim, ó. Primeiro você escolhe a vida que você quer e depois o tipo de negócio que cabe nela. E normalmente a gente faz o contrário, né? A gente escolhe a carreira, o negócio, e aí a gente fica tentando encaixar a nossa vida ali. Então, para mim, o ideal de sucesso sou eu poder escolher qualquer tipo de vida que eu queira ter naquele momento e o meu negócio caber dentro dela, sabe? Então, Sim. eu tô nessa busca, assim. Eu sou uma pessoa meio do mundo. E eu acho que hoje eu já tenho muito mais liberdade do que eu tinha há 5 anos, quando eu comecei a expandir mesmo o meu negócio. Mas eu ainda não tenho 100% de liberdade. E eu quero construir isso. Então, para mim, sucesso é construir essa liberdade de escolher qualquer tipo de vida que eu queira ter. Seja da mais cara até a mais simples, mas que eu possa escolher isso. E hoje eu ainda não tenho 100%, eu tô 75%, sabe? Tá mas quase. faltam uns 25 ainda, mas estamos no caminho. Acho que para mim sucesso é isso. Boa. Que legal. Zora, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente ficaria aqui falando. Tá uma delícia essa conversa. Mas para finalizar, dá pra gente uma dica de um livro que você acredita que seja importante? Tá. E uma música que te faz sentir bem, uma música... A gente acredita muito no poder da música, a gente acha que eleva a energia, inspira. Perfeito. Livro, tenho vários, assim, mas eu vou focar em um que é A Única Coisa. Eu não lembro o nome do autor, eu sou meio não, tá ruim bom. com o autor, mas ele é bem facinho de procurar, assim. Se você colocar no Google A Única Coisa, você vai achar um livro vermelho. Tá. Esse livro, eu leio ele de tempos em tempos. E vale muito a leitura, porque ele ajuda a gente a dar uma simplificada na vida. E como eu sou psicóloga, a minha cabeça ela é meio complicada. Então, eu gosto, assim, de lê-lo, de ler o resumo dele, porque ele me ajuda a dar uma simplificada nas coisas. Boa. É um livro que vale muito a pena a leitura, gostoso, fácil de ler, bem tranquilo. Boa. E música, olha, eu vou indicar 2 músicas. A primeira é a Vênus, da Mariana Nolasco. Ela é uma música mais feminina, então mais para mulheres, assim. É uma música bem terapêutica, sabe? Então, recomendo bem, assim, a escutá-la. E uma outra música que me marcou muito... Boa. É esse mesmo, A Única Coisa. Gary Keller e Jay Keller. Papazão. Isso. Papazão. A gente vai pôr aqui. Muito bom, muito bom. E a outra que eu gosto muito é da Celine Dion, I'm Alive. Eu gosto muito dessa música, acho que ela resume muito, clássica, assim. Né? É aquela música, eu gosto de falar, aquela música que ela é atemporal. Né? Ela anima qualquer pessoa e coloca a gente num estado de ação, de movimento, que conecta bastante aí. Que é o seu lema, né? Vamos agir? Vamos agir, exatamente. Zora, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua compartilhar tanto conhecimento com a gente, pela sua entrega. A gente sabe
que você abre mão, né? Todos nós aqui, o nosso recurso de tempo é finito. Sim. Então, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente, contribuído aí com a nossa audiência. Imagina, obrigada a vocês, foi um prazer. Admiro muito vocês, o negócio, a vida que vocês construíram. Para mim é uma honra, contem sempre comigo. Obrigada, Zora, foi ótimo te receber aqui. Obrigada. E vocês, se vocês acharam que esse episódio faz sentido, e faz, compartilhe com alguém que você ama, manda essa reflexão para alguém. Você com certeza conhece alguém que está nesse momento de vida e que vai se beneficiar dessa reflexão também. Até a próxima. Tchau, até a próxima.